Bom dia, boa tarde, hoje é sexta, mais um fim de semana chegando aí pra gente poder descansar um pouquinho. E a Pro estava observando aqui, nossa apostila também tá chegando ali no finalzinho, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as férias estão chegando, isso quer dizer que a gente vai ter um pouquinho mais de descanso, e isso quer dizer também que vocês estão cumprindo muito bem aí o programa, mesmo à distância, nós estamos conseguindo cumprir aí todos os objetivos, cumprir todas as aulas. Nossa, não estamos fazendo os projetos paralelos, né? Mas a nossa apostila está ali todo em dia e isso é muito importante. Recadinho. Então, aquele PDF correções dia 9 e 10 deu um probleminha ali no envio ontem, né? Algumas pessoas falaram comigo, aí eu mandei um class up para todo mundo avisando. Acabei incluindo algumas coisas do dia 11 e estou enviando para vocês hoje, tá? Então não se preocupem, ali naquele PDF terá toda a correção ali, dias 9, dia 10 e dia 11 também, tá? Outro recadinho, segunda-feira nós temos Zoom e nós teremos um super quiz de ciências e geografia, mas coisas lá do primeiro bimestre, tá? Coisas que ainda se confundiam ali, que daria para estudar tanto em ciências quanto em geografia. A Pro vai preparar aí um super quiz para a gente poder fazer, para a gente poder levantar a plaquinha e responder e fazer uma bagunça, né? Aprendendo sempre. E isso é muito bom, certo? Então vamos lá, hoje nós temos ciências e geografia. Ciências, nós faremos das páginas 229 até a 232, tá? E aí a gente vai começar falando aí, né, só para falar sobre desequilíbrio nas cadeias alimentares, nós vamos começar falando sobre animais nativos, exóticos e silvestres, né? Aqueles animais que não podem ser retirados dos seus habitats naturais, né? Não podem ser retirados ali para caça, para venda, para consumo, né? Tirar esses animais do seu localzinho de vivência é um crime ambiental. Se chama tráfico de animais silvestres, tráfico de animais exóticos. E isso não pode acontecer. Então, assim, quando vocês vão passear aí, existe muita gente vendendo animais desse tipo em beiras de estrada, em supostos parques. Então, não peçam para os pais de vocês comprarem não, tá? Não peçam porque faz parte da criminalidade isso daí. Não a gente comprar porque nós somos inocentes, né? Claro que se alguém pega também a gente vai ter que responder na justiça. Isso sim. Mas aquelas pessoas que estão vendendo, elas estão totalmente contra todas as leis. Esses animaizinhos precisam ficar lá, na casinha deles, certo? Não é para sair de lá. Um exemplo, tucano, os macaquinhos, né? Então, tirando animais de áreas de preservação, parques estaduais, zoológicos que sejam autorizados, aquários, como o Aquário de São Paulo, tirando locais assim de preservação, que são utilizados para preservação, não é pra gente ter esse tipo de animal em casa, tá bom? Não são animais domésticos, certo? E o que acontece então se a gente ficar comprando esses animais? A gente vai incentivar a caça predatória, né? E a caça, ela acaba extinguindo animais. Se tem extinção de animais, desequilibra todinha a cadeia alimentar e as teias alimentares também, certo? Ah, Pro, mas é só em função humana que se extinguem animais? Não, né? Não. O desequilíbrio, ele também acontece por fatores naturais muitas vezes, tá? Mas são pouquíssimas vezes se a gente colocar relacionado aos problemas que o homem causa na natureza. Só a caça? Não, tá? Só a caça predatória não dá conta de desequilibrar tanto. Desequilibra, mas não é tanto. Desmatamento, a poluição são piores, tá? Então, entre os animais, eles têm ali o seu controle de natalidade, controle
de presas e predadores, eles têm o seu controle dentro das suas cadeias alimentares. Pode acontecer ali de algum animal acabar sumindo pelo alto consumo de outro. Por trás de tudo, tem ali alguma ação adversa, né? E essa ação adversa, infelizmente, quase sempre é a humana. É claro que se há um fator natural ali, um furacão, em alguma área de furacão, pode ser que não tenha tido fator humano ali para acabar com as espécies ali de uma determinada região, tá? Mas essas causas naturais, elas não são nada comparadas às ações humanas. É isso que eu quero que fique bem claro. Nem toda ação para a extinção de espécies vem do homem, tá? Às vezes vem da natureza. Porém, o que vem da natureza é deste tamaninho em relação a isso aqui, ó, de ações humanas que, mal coordenadas, acabam por extinguir animais, plantas, até mesmo leitos de rios, viu, gente? É muito sério, precisamos pensar sempre na sustentabilidade antes de realizarmos qualquer projeto, qualquer construção, né? Aí, aqui na página 229 tem uma perguntinha, né? Pra gente olhar de novo a cadeia alimentar da página 222. E a gente se perguntar o que acontece se a Sussuarana sair aí dessa cadeia alimentar. O que será que vai acontecer, né? O que vai acontecer é que há uma superpopulação de preás, né? E causa desequilíbrio, certo? Tem que ter uma população de Sussuarana que vai consumir determinada porcentagem dos preás, tá? Muitos vão sobreviver, muitos serão caçados como presas das Sussuaranas. Se desaparece a Sussuarana, fica só preá, né? E o preá come o quê? O que tá mostrando aqui? O preá, ele se alimenta do capim, né? Agora imagina uma superpopulação de preá comendo toda a vegetação de um mesmo lugar, né? Eles vão acabar desgastando o solo, causando mais erosão, não tendo ali aquela área verde, aí perdem-se outros ecossistemas menores, né? Então, olha como uma coisinha que parece simples vai deslocando tudo, né? Então, outra coisa que eu quero que vocês saibam aí dessa aula de hoje é que tem várias indicações de filme, tá? Para vocês saberem aí sobre animais nativos e exóticos, silvestres, tráficos de animais, vocês vão assistir o filme Rio. E disso que eu estou falando aí de desequilíbrio na cadeia alimentar, desequilíbrio na natureza, vocês podem assistir, já falei desse filme antes, vou falar de novo, o B-Movie, é o filme da abelhinha, tá lá no Netflix, tá? O Rio, eu não me lembro se ainda tem no Netflix, mas eu acho que tem sim, é aquele da ararinha azul, tá? Então podem procurar para saber sobre tráfico de animais, o Rio. Para saber sobre desequilíbrio, comecinho assim, desequilíbrio, vocês podem assistir B-Movie e tem Vida de Inseto também, que fala um pouquinho aí dessa parte da natureza, de como o ecossistema pode trabalhar, certo? Aí assim, né, os animais eles vão viver em sociedade, em competição, tem caça predatória, tem parasitismo, né? Tudo isso aí, animais e outros seres vivos, eles têm aqui, ó, suas relações ecológicas, conforme diz aqui na página 230, que inicia e vai até a 231, certo? Vida de inseto é muito bom para vocês entenderem algumas dessas relações, tá? Então o negócio é o seguinte, eu fiz aqui um resuminho e vou ler para vocês, né? Os animais em sociedade, como as abelhas, eles trabalham para benefício de todos, tá? Então as abelhas, elas vivem numa sociedade, não são só as abelhas, tem outras espécies também. Mas qual que é o objetivo deles? Trabalhar em prol do benefício de todos, tá? Todo mundo ali daquela sociedade se beneficia com o trabalho de uma única abelha, olha só. Temos aqueles que vivem em competição por comida, por habitat ou reprodução.
o mais forte vence, certo? Então eles entram em competição mesmo, lutam por uma fêmea, lutam por um abrigo, lutam por uma determinada presa, eles lutam entre si, né? Até que um seja morto, até que um esteja tão cansado que vai embora. Eu vi há muitos anos, mas tem muitos anos mesmo, no Discovery Channel, uma luta de dragões de Komodo. Era terrível, viu? O dragão que perdeu, coitado, saiu todo quebrado dali. Eles estavam brigando por causa de uma namoradinha. E aquele que perdeu saiu todinho quebrado mesmo. Dava pra ver o bicho ali todo mole, saindo ali do território pro vencedor ficar. Mas a gente também aprende que mesmo nesses predadores aí que lutam entre si, tá? Na competição, eles podem prejudicar a todos se os dois se machucarem demais. Aí não fica nem pra um, nem pro outro. E tem espécies que são fortíssimas, né? Tem a caça predatória. Ai, eu já ouvi falar nisso, caça predatória. O ser humano também pratica caça predatória, mas para o ser humano, ó, deveria ser totalmente proibido em todas as regiões do planeta. O que não é. Alguns lugares permitem caça predatória e caça esportiva, tá? Mas nós não deveríamos praticar esse tipo de coisa, porque a gente interfere demais. A gente já interfere construindo, a gente já interfere com a nossa poluição, emissão de lixo, a gente ainda vai lá e caça o bichinho, né? Deveria ser proibido no planeta todo, mas em alguns locais, infelizmente, isso ainda é permitido, né? Matar um animal mesmo, somente para o consumo e para a necessidade. A gente tem que parar um pouquinho com esse consumismo exagerado, né? E pensar um pouquinho mais também no lado do animalzinho. Um bom filme para isso, Avatar, que mostra ali todo aquele povo de Pandora, vivia ali todo em comunhão com a natureza, né? E aí quando um animalzinho morre, tem que morrer por necessidade. Se alguém mata por matar, né, que foi o caso do humano que acabou indo pra lá e acabou matando um animal porque achou que ia ser morto por aquele animal, aquela confusão. Então ali o povo ali do filme Avatar, eles pedem perdão àquele animal que morreu à toa, né? Então a gente deveria pensar um pouquinho nisso também, né? E aí termos ali o nosso consumo de carne também bem comedido, para que a gente não fique também incentivando esse autocomércio, esse consumismo exagerado, né? Eu não sou vegetariana, eu não sou vegana, eu sou carnívora, eu sou onívora, na verdade, com muitos vegetais, mas já há muitos anos eu venho controlando aí meu consumo de carne dentro da minha casa para poder auxiliar um pouquinho aí a natureza de alguma forma, né? Então eu não estou dizendo para ninguém pare, não estou militando por nada aqui não, viu, gente? Só tô falando que a gente precisa pensar, né? Até porque o consumismo, quando a gente põe essa palavra, consumismo, significa que nós estamos consumindo muito mais do que devemos de todas as coisas. Então a gente precisa parar e repensar a nossa vida, né? Comer de tudo e comer aquilo que for necessário para manter a nossa saúde, certo? Na caça predatória também tem ali um outro filme que eu vou indicar, Rei Leão. Rei Leão. O que acontece quando falta alguma coisa ali para caçar? Qual é a organização dentro da sociedade animal ali para a caça? No filme Rei Leão mostra muito direitinho, né? Ali na vivência dos leões e leoas, quem caça é a leoa, né? Quem sai para caçar para o consumo da comunidade deles é a leoa. Então o filme Rei Leão, ele retrata ali em alguma parte isso daí também, que tem que ter uma organização e tudo mais para essas caças, certo? Ó, falei, tô cheia de filmes hoje pra vocês, hein? Cheia, lotada. Existe o parasitismo, né? E aí eu acho que vocês já ouviram aí alguém, quando tá com raiva, e fala, aquele parasita, né? A gente usa às vezes como um xingamento. Porque parasita é aquele que não faz nada, né? Depende de outro para viver e não faz absolutamente nada. Tem talento, tem saúde, tem tudo, mas não faz nada, certo? Eu coloquei aqui, ó, 2 exemplos, né? Porque o parasita, ele não produz e ele não procura.
né? Ele obtém energia de outro que está procurando a sua casa, está procurando seu alimento ou está produzindo seu alimento também, né? Coloquei 2 exemplos para nós, seres humanos, né? Que são vermes, né? Vermes que se instalam aí no nosso organismo. E o piolho. O piolho é um parasita, ele acaba com a vida da gente. Ele não é só chato, porque coça, né? E dá aquela sensação de sujeira, né? O piolho, ele não é só isso, gente. O piolho, ele é perigoso, né? Porque ele está, através ali das picadas dele, ele está retirando nutrientes do nosso corpo, né? E há muito tempo também eu assisti numa série, acho que os pais de vocês devem conhecer, o Dr. House. Tinha um episódio lá de uma menina que ela foi internada como se ela estivesse enlouquecendo, perdendo suas faculdades mentais. A menina estava alucinando e ninguém descobria. E tratavam de um jeito, tratavam de outro, tratavam de um jeito, tratavam de outro. E ninguém descobria por que aquela menina estava alucinando. De repente, aquele plim lá no doutor, ele coloca ela em cirurgia e ele se lembra de que falta de vitamina B12 também pode trazer aí alucinações, né? E a menina tinha uma tênia, que é a solitária, que é o verme que nós, desses daí que a gente já estudou, né? Ela é um parasita perigosíssimo. Por isso que nós temos que tratar da higiene do corpo e a higiene dos nossos alimentos antes de consumir, viu, gente? Porque a tênia, ela é carregada pro nosso corpo através de larvinhas que a gente encontra aí em comida, viu? Então precisamos tomar muito cuidado. Água sempre filtrada, vegetais muito bem lavados, carnes bem cozidas, nossas mãozinhas, ó, sempre muito bem lavadas, né? Muito bem higienizadas, para que a gente não tenha um desses parasitas no nosso corpo, certo? E o cabelo sempre, ó, pente fino ali, ó, cada 3, 4 meses pede pra mamãe passar um pente fino. Uma vez por ano, quem não tiver alergia, pede pro pediatra, porque tem um comprimidinho que vocês podem tomar que dura um ano inteiro, né, pra proteger o corpo. E é isso aí, quando tá em muita gente, prende o cabelo, que é pra gente não pegar esses parasitas, né? Mas existe também, faz parte aí da natureza, faz parte das relações entre os seres vivos. Tem também ali o inquilismo, tá? Então, ser inquilino é diferente de ser parasita. Lembra que o parasita ele não produz nada e nem procura nada mesmo, tendo ali alguma capacidade. O inquilino, vocês já devem ter ouvido falar essa palavra, né? Inquilino. Inquilino é aquele que mora de aluguel. Então, entre os seres vivos também tem os inquilinos, né? Uma orquídea, por exemplo, ela é uma inquilina de uma árvore, ela depende de um outro ser vivo, né? Algumas poucas espécies ali não conseguem fazer a fotossíntese da maneira mais eficaz e aí precisam se juntar ali a outros seres vivos, tá? Sem causar nenhum dano ou prejuízo para aquele outro ser. Este daqui vive ali, ó, comumente vive como inquilino, bonitinho, tá? Então, essas são as questões aí de ciências para hoje. E temos apenas uma página de lição, que é a 232, na qual vocês vão identificar, através dos textos aqui, né? Onde se enquadram esses seres? No parasitismo, na predação, na sociedade ou na competição? Tá? Tá bem facinho de fazer, mas eu espero que vocês leiam esses textos todos aqui, embora a Pro explicou, a Pro fez um resuminho aqui e leu pra vocês, mas é muito importante que vocês leiam para terem todos os detalhes, ok? Vamos lá para a geografia, então? Geografia. Olha, estou procurando a página aqui. Então, em geografia, nós estamos aqui na página 301 e 302, tá? 302 é como um trabalhinho aqui, certo? Vai valer a pontuação semanal. Não é atividade avaliativa, vai valer como pontuação semanal, tá bom? Então, contraste nas paisagens da cidade. O que é um contraste? Contraste é aquilo
que você olha e ele se opõe, né? Não está ali, parece que não está muito certo, parece que não está combinando, o contraste é isso, né? Nós que moramos numa cidade muito, muito grande, nós vemos contrastes imensos, certo? Se nós formos, quanto mais para a periferia nós formos, nós vamos ver habitações mais humildes, avenidas muito movimentadas, mas assim, alguma coisinha ou outra de lixo nas ruas, né? Bastante. Alguns córregos entupidos, isso é muito comum nas periferias, né? Tanto porque não tem ali, tem lugares que não tem o saneamento básico correto, tem lugares que simplesmente a população não é educada o suficiente para descartar o lixo da forma correta e acabam poluindo mais ainda aqueles pequenos córregos, certo? Então, uma cidade grande vai ter esses problemas. E quais são os contrastes? Conforme você vai indo ali para bairros que tem uma situação um pouquinho melhor, vocês vão vendo moradias mais bonitas, melhor construídas, ruas mais iluminadas, praças bem conservadas, né? E isso depende muito dos costumes da população, tá? Da boa vontade ali da prefeitura em disponibilizar para todos os locais o mesmo tipo de limpeza, o mesmo tipo de conservação, mas também tem muito, da mente da população, né? Quanto mais nobre o local, mais pessoas estudadas tem. Quanto mais estudo e conhecimento nós temos, melhor nós cuidamos aí dessa questão de poluição, de lixo e de tudo mais. Não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Não estou dizendo que isso é uma regra. Tem muita gente que com pouquíssima instrução consegue reciclar tudo em casa, né? Vou dar um exemplo bem dentro da minha família, para ficar bem claro isso para vocês e para não gerar ali um pensamento que a Pro está com preconceito de pobres e ricos, não, tá? Sem isso, que a Pro já conversou muito com vocês sobre isso. Preconceito é coisa, né? Estou falando de situações. A minha madrinha, por exemplo, por conta da idade dela, daquele tempo em que a mulher não precisava estudar tanto, precisava apenas saber ler e escrever, enfim. Nós já estudamos isso em história desde o segundo aninho que vocês vêm estudando isso daí, né? As mudanças aí e os direitos que a mulher foi adquirindo. Mas minha madrinha é desse tempo aí, em que a mulher não precisava estudar muito. Então ela tem o equivalente a série de vocês, mais ou menos, tá? Só que já é uma senhora. Então a gente fala assim, para um adulto ela tem pouca instrução escolar, porém ela tem muita sabedoria. Na casa dela não se desperdiça nenhum rolinho de papel higiênico. Tudo é separadinho, porque ela tem para onde entregar na cidade onde ela mora, tudo isso. Tudo na casa dela é aproveitadinho de uma certa maneira, né? Nada se desperdiça grandemente e o lixo dela é todinho ecológico, todinho separado, que é orgânico, que é reciclável, né? Então é o que eu estava falando. Nós estamos falando do contraste da cidade, bairros mais humildes com bairros mais luxuosos. Então a gente pensa assim, por que nos bairros mais humildes, principalmente lá, final da periferia, é tudo tão sujo, é tudo tão feio, e nos bairros nobres é tudo tão lindo, acho que a prefeitura só cuida de lá. Vai muito da instrução da população também, tá? Instrução no sentido de boa vontade, não estou falando só de escolaridade. É claro que quem tem mais estudo, quem teve mais oportunidades, como vocês estão tendo mais oportunidades através dessa chance que os pais de vocês dão de vocês terem um estudo particular, um estudo diferenciado, então vocês são as pessoas que precisam ter mais cabeça aí na hora de cuidar do meio ambiente. É lógico que a prefeitura também é a maior responsável por isso. Precisa ter ações de saneamento básico, de recolhimento de lixo, precisaria melhorar essa parte da coleta seletiva, sim. Nós precisamos cobrar isso dos nossos governantes, sim. Até porque pagamos impostos por isso. Pro, mas eu sou criança, não pago imposto não. Paga sim. Cada vez que você junta dinheiro no seu cofrinho para depois comprar um brinquedinho, você paga imposto nesse brinquedinho. Então, mesmo uma criança também paga impostos, gera impostos para o governo.
a gente precisa sim cobrar, tá? Aprender a cobrar desde pequenos, né? Mãe, pai, vamos ver se tá legal aqui a coleta de lixo no nosso bairro, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. É difícil de início, né, gente? Mas a gente precisa pelo menos prestar atenção. E onde que a gente começa cuidando? Dentro da nossa casa. Agir localmente, pensar globalmente. Cada coisinha que a gente separa na nossa casa, cada emissão de lixo que a gente diminui na nossa casa, a gente está ajudando o planeta inteirinho. Ai, até na Antártida. Até na Antártida, lá no Polo Norte, nos lugares mais distantes. Né? Cada lixinho colocado no lugar correto dentro da nossa casa, nós estamos ajudando ao planeta todo. Certo? Mas voltando aqui para as cidades, a gente vê muito problema nas cidades grandes, né? E cidades como a nossa, São Paulo, por exemplo. São Paulo não foi projetado. São Paulo é uma cidade que cresceu ao redor de uma igreja que servia de escola, né? Lá no centro da cidade, lá próximo da Praça da Sé, entre a Praça da Sé e o Largo São Bento, tem ali o museu, né? Hoje é um museu que se chama Pátio do Colégio. Então, por ali naquela região começou. Fez-se ali o Colégio dos Jesuítas, que era uma igreja católica, e as pessoas começaram a morar em volta. Então, não houve um planejamento em São Paulo. Ai, pronto, então é por isso que a gente tem tanto problema? Não só por isso. Cidades como Brasília e Belo Horizonte foram planejadas, tá? Foram construídas a partir do planejamento de engenheiros e arquitetos. Tantinho de casa aqui, tantinho de casa aqui, tantinho de casa aqui, tantinho de casa aqui, aqui vão pôr isso, aqui vão pôr aquilo, planejadinho, tá? Igual aqueles joguinhos que a gente tem de construir, né? De construir reinos, né? Eu jogo um muito legal, chama Castle Store. Então eu vou construindo meu reino ali. Vou fazendo as atividades, ganhando dinheirinho e vou colocando minhas casinhas ali certinho. Vou fazendo um planejamento dentro do meu jogo. Então, do mesmo jeitinho, essas cidades aí, ó, Brasília e Belo Horizonte, em Minas Gerais, foram projetadas. Então, era para ter tudo no lugar. O que acontece? Conforme as pessoas vão migrando do campo para a cidade, conforme as pessoas vão mudando por questões de moradia, por questões de emprego, por questões de oportunidades diversas, essas cidades também acabam saindo do projeto e crescendo para as periferias e gerando também outros problemas, tá? Então, os contrastes, ó, aqui, nessa paisagem da cidade de São Paulo, é que mostra um contraste imenso e a gente vê em várias partes da nossa cidade, tá? Uma parte do bairro aqui, ó, com prédios muito bonitos, embaixo, comunidades imensas de pessoas mais carentes, tá? Então, isso é por conta da desigualdade social também. Mas essa desigualdade também aumenta conforme a população vai aumentando, tá bom? O que você tem para fazer? Por enquanto, nós, nada, a não ser cuidarmos da nossa casa, cuidarmos de tudo que nos diz respeito dentro de casa, sermos bons cidadãos para o futuro, né? E sempre cobrando ali dos nossos governantes ações que possam fazer melhorar a vida de todos, tá? A vida de todos. Saneamento básico nas comunidades, para começar ali uma limpeza, escola boa para as crianças da comunidade, para que elas também tenham acesso à cultura e informação, né? Segurança pública, para que a gente tenha aí mais confiança em andar nas ruas e tudo mais. E tudo isso aí para que a gente possa ter menos problemas. Mas uma cidade grande como a nossa vai acabar tendo problemas, não tem jeito. Certo? Então, essa foi a aula de hoje. Vamos recapitular aqui o que eu dei de dica de filme. Até porque lá no PDF eu estou mandando também um link para geografia sobre essa parte de crescimento de cidades, um link para ciências que vai falar de cadeia alimentar, e vocês podem se juntar com a família para assistir aquele filme que a Pro colocou, o principal que a Pro colocou ali no Class Up, que é o filme do Esmilinguido, A Invasão, que vai juntar história, geografia e ciências. Dá para juntar essas três matérias, muita coisa do que a gente estudou nas três aí nessas últimas semanas. Aquele desenho de 59 minutos, uma horinha de desenho,
dá pra gente aprender muito. E é um desenho lindo, cheio de ensinamentos, tá? Convida aí a família de vocês, o link está no YouTube e aí vocês podem assistir. Mas eu também indiquei o filme Rio, para falar sobre tráfico de animais. Indiquei o B-Movie, Vida de Inseto, para falar sobre os animais que vivem em sociedade. Indiquei o Rei Leão, para vocês entenderem a vida dos predadores. E falei também do Avatar, para vocês entenderem equilíbrio na natureza, certo? Foram esses filmes. Sim, todos esses aí que a Pro indicou para vocês. Pega aí um fim de semana, faz uma pipoca, pega um salgadinho, um refrigerante, um suco bem gostoso, senta com a família no sofá e pega um desses filmes aí para vocês assistirem, para entender bem sobre essas questões. Faz uma maratona, né, um filme por dia, e vocês vão ver que tudo que nós falamos aí nas videoaulas nessas últimas semanas estarão todinhos elencados dentro deles. Gostei de ver, eu consegui ver uma aluna só interagindo lá, porque eu não consigo acompanhar aqueles chats do YouTube quando tem live, eu não consigo, aquilo é muito rápido pra mim, né? Até porque eu gosto de assistir também com a tela inteira. Mas eu estava assistindo aquela live lá do borboletário que eu mandei a dica pra vocês, consegui o link, tô colocando pra vocês também, e teve aluno que apareceu lá, oi, eu sou fulano do Colégio Santa Maria de Nazaré, tenho tantos anos, achei muito bacana. Tinha aluno do 4º ano lá, né? Quem participou vai saber de quem que eu tô falando. Muito legal, muito legal. Eu também mandei um oizinho lá para o Sheila Ribeiro, né? Colégio Santa Maria de Nazaré, pra gente prestigiar, né? O nome do nosso colégio. Mas é isso aí. Então a aula de hoje acabou. PDF com as correções, peço desculpas novamente. Aí houve ali uma falha no envio mesmo, tá? Então a Pro já incluiu mais correções e ele vai direitinho aí hoje para vocês, tá? Sem pressa aí, mas façam suas correções, façam suas leituras, tá bom? Não deixem de treinar essa parte da leitura que para vocês é tão importante, tá? Vejo vocês na segunda no Zoom, um super quiz e até mais!